Às margens do riacho Ipiranga, um príncipe debilitado tomou uma decisão que mudaria o destino de milhões de brasileiros para sempre. Muito além do famoso grito do Ipiranga que todos nós conhecemos, houve um tempo de desesperança, traições e mentiras. Houve um tempo de cartas secretas e houve um tempo onde políticos iniciaram a grande independência muito antes de Pedro I. Então, esqueça qualquer imagem revolucionária que você tenha da Guerra de Independência do Brasil e, principalmente, esqueça qualquer imagem heróica de Pedro I como o grande libertador da pátria brasileira, porque a verdade é que essa história é bem mais sangrenta, controversa e bem menos glamurosa do que você pode imaginar. No vídeo de hoje, você conhecerá a história da nossa Guerra de Independência, uma história que, infelizmente, a maioria das escolas públicas e privadas do Brasil jamais ousaram te contar. Olá a todos, meu nome é Iron Fernandes e sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje, iremos contar a história do processo de independência do Brasil. Uma história que sempre vem carregada com uma áurea revolucionária, libertadora e em alguns pontos quase heróica, mas na realidade não foi bem assim. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de fazer um pedido e uma série de avisos. O pedido é o seguinte: é praticamente 11 horas da noite. Amanhã eu tenho que levantar às 5. Tá fazendo um frio do caralho de 11 graus. E eu tive que ligar o ar-condicionado porque essa câmera esquenta fácil. E se ela esquentar, desliga e não tem vídeo. Então, por favor, ajude o canal a crescer. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva. O primeiro aviso é: você provavelmente nunca entendeu a história do Brasil com os detalhes e com a profundidade que merecia. Entretanto, isso não ocorre porque os professores de história das instituições públicas e privadas do Brasil são pessoas incompetentes ou então trabalham com má vontade. Não, muito longe disso. A maioria esmagadora dos professores de história do Brasil são excelentes profissionais pelos quais eu tenho o maior respeito. Entretanto, estes profissionais, e sobretudo os das instituições públicas, não conseguem dar a aula que vocês merecem ter, porque eles não têm tempo e principalmente recursos para isso. E isso não ocorre por motivos financeiros. Cabe lembrarmos que o Estado brasileiro é um dos mais ricos do planeta e poderia transformar a educação do Brasil num piscar de olhos. Entretanto, isso não é feito por motivos políticos. Hoje, há uma ala gigantesca de políticos que se autodefinem como centro e extrema-direita que destroem a educação deste país. E fazem isso com objetivos comerciais, com objetivos econômicos. A intenção é te vender as instituições de ensino privadas que, às vezes, são melhores que as públicas, às vezes não. E você tem todo o direito de achar que isso é só uma opinião política que não deveria estar num vídeo de história como esse. Faça-se um favor, veja como cada político vota pela educação do Brasil e você verá a verdade. Eu só quis esclarecer isso mesmo para que a intro do meu vídeo não parecesse genérica e muito menos um ataque direto aos professores de história do Brasil. Segunda coisa que devemos nos atentar: diferentemente do que muita gente imagina, a Guerra de Independência do Brasil não foi uma revolução popular, não foi uma revolução feita do povo e para o povo. Muito longe disso. A historiografia brasileira mantém a opinião de que este foi um processo comandado e organizado pela burguesia brasileira, que é a classe mais poderosa do Brasil desde o tempo em que ele foi fundado. E eu sei que isso pode parecer bobo e digno de muita ignorância, né? Parece trivial, mas não é. Quem faz a revolução define o tom dela e onde iremos chegar. A Guerra de Independência do Brasil tem um caráter profundamente conservador. Se por um lado ela tinha uma áurea revolucionária de querer se libertar de Portugal, que só nos sugava, por outro, ela era ultraconservadora, pois queria manter a mesma situação aqui dentro no Brasil. Ou seja, mesmo depois que o nosso país se libertasse, a escravidão africana iria continuar, os indígenas continuariam a ser marginalizados, as mulheres continuariam a ser tratadas como propriedade e os trabalhadores livres continuariam a ser superexplorados. Então, não devemos romantizar esse processo de forma alguma, porque ela está muito longe de ser um processo belíssimo da união de todos os brasileiros pela nossa grande libertação. Longe disso, ok? E terceiro aviso que devemos fazer: antes de continuar vendo esse vídeo aqui, veja o último que eu lancei, aquele no qual eu falo sobre a vinda da família real portuguesa até o Brasil. Do contrário, vocês não terão bagagem suficiente para entender este vídeo completamente. Agora,
Podemos começar. Capítulo 1. A crise lusitana. A população portuguesa estava enfurecida com a situação de Portugal, e a verdade é que eles tinham bons motivos para isso. O primeiro e grande motivo ocorreu muitos anos antes de toda essa guerra. Basicamente, o príncipe regente João VI e a família real portuguesa fugiram de Portugal porque estavam sendo perseguidos pelo exército francês de Napoleão Bonaparte. Eles deixaram o próprio povo português reféns de uma potência muito superior belicamente falando, que poderia trucidá-lo se assim quisesse fazer. E claro que a maior parte do exército português ficou no país para protegê-los, mas a verdade é que o exército português na época estava todo desfalcado e não tinha condições alguma de proteger o povo português do exército francês, que já na época era uma das maiores potências do mundo. Muitos portugueses chamavam o príncipe regente e a sua família de traidores e covardes. Segundo, o príncipe regente João VI quis ser coroado rei no Rio de Janeiro, no Brasil, pois foi a primeira vez em toda a história portuguesa que um rei português era coroado fora de Portugal, e principalmente numa colônia. Isso soou como uma segunda traição para o povo português. E terceiro motivo e determinante para agravar a crise que já existia: o rei português gostava de viver no Brasil e queria continuar vivendo por aqui. Entretanto, monarcas não vivem em colônias. Colônias é quintais de impérios, não são países estruturados, entende? O que o rei fez? Elevou o status políticos do Brasil para país. Agora somos uma nação. Somos parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então nós somos uma nação não independente, cabe a dizermos, mas nós somos uma nação. Quarto, Portugal estava com a sua economia completamente destroçada. Estavam à beira de uma falência. E o exército de Portugal estava todo desfalcado. A autoestima do povo estava destroçada. E a monarquia portuguesa não era famosa por serem grandes administradores. Muito pelo contrário. Eram monarcas, estavam nem aí, gostavam de gastar de forma despreocupada como se não houvesse o amanhã. E o rei português vai fazer 2 tratados no Brasil que vão tratar de ferrar com a economia de Portugal. O primeiro deles é a abertura dos portos nas nações amigas, que na prática dava o direito ao Brasil de comercializar, de fazer negócios com outras nações. Antes desse tratado, o Brasil vivia sob o pacto colonial. Ele só podia fazer negócios com Portugal e agora já não era mais assim. E o segundo tratado, aquele que foi o prego no caixão de Portugal: o Tratado de Comércio e Navegação. Ele estipulava a quantidade de impostos que cada nação amiga teria ao comercializar os seus produtos no mercado brasileiro. E é muito fácil da gente imaginar que, obviamente, Portugal ganhou a vantagem, né? Ganharam exclusividade. Não. Na verdade, quem ganhou exclusividade foi o Império Britânico. Exatamente porque o Império Britânico prestou serviços muito importantes à coroa portuguesa, sendo o mais importante a escolta da família real de Portugal para o Brasil, para protegê-los caso a marinha napoleônica os interceptasse. Toda essa instabilidade, toda essa raiva e todos esses fatores descritos aqui causaram a famosa Revolução Portuguesa do Porto. A Revolução do Porto foi uma revolução ultraconservadora de caráter liberal e feita pelos burgueses e, a propósito, violentíssima. Os portugueses queriam 3 coisas. Primeiro de tudo, que o rei português retornasse a Portugal. Se ele não voltasse, perderia a sua coroa. Ou seja, o povo português estava muito longe de pedir, estavam mandando, estavam exigindo. Segundo, o povo português queria o fim da monarquia absolutista. O fim do tempo onde reis mandavam e desmandavam sem dar nenhuma satisfação, sem limite, sabe? O que os portugueses queriam era algo que o Império Britânico tinha na época: uma monarquia parlamentarista. Em monarquias desse tipo, o rei até existe, muitas vezes tem uma função administrativa e tem até um poder político, mas quem governa de fato o país eram os parlamentares. E terceiro e grande motivo que causaria todo o conflito: a recolonização do Brasil para reestruturarem a economia de Portugal. E obviamente que os brasileiros não iam aceitar. Percebam a hipocrisia. A liberdade que Portugal defendia era só para eles. A liberdade que tanto prezavam e exaltavam não atravessava os oceanos. E o que acontece no mundo capitalista quando 2 burguesias poderosas querem coisas distintas?
guerras. E no caso do Brasil, a guerra iria ocorrer até que de um jeito rápido, porque boa parte do exército português já estava presente aqui, principalmente porque muitos haviam sido chamados pelo rei para ajudar a conter a Revolução Pernambucana, que havia acontecido anos antes. E agora, uma outra parte importante do exército português iria chegar no Brasil em 1821. Com medo de perder a coroa, o rei João VI decide retornar a Portugal, e mais 4.000 portugueses o seguem. Entretanto, o rei não era tonto. Ele queria manter a família portuguesa no poder. Como estratégia política, ele deixou seu filho mais velho, o príncipe Pedro de Alcântara, como governador regente, como uma espécie de governador temporário, vamos dizer assim. Pedro de Alcântara era o nosso futuro Pedro I, que ainda estava para ganhar a áurea, a imagem, a força de um grande rei. Quando o rei sai do país e leva toda aquela gente, toda aquela riqueza com ele, ele também causa uma crise econômica brutal no país. O que é muito importante, pois vai agravar os ânimos aqui. Agora, nós temos que entender quem são as duas instituições políticas que são determinantes para essa história. Primeiro de tudo, o Partido Brasileiro, uma organização política que queria que o Brasil se tornasse independente. E segundo, o Partido Português, um partido político que defendia que o Brasil deveria voltar a ser colônia e deveria ser explorado até os ossos para reestruturar em Portugal. A verdade é que a vida do rei João VI estava bem ruim. Os seus poderes foram reduzidos drasticamente e a monarquia parlamentarista foi imposta contra sua vontade. Agora era tempo de tristeza para o rei, que inclusive foi muito mal recebido quando chegou em Lisboa. Só que os parlamentares e a burguesia portuguesa não estavam contentes. Exigiram um retorno imediato do príncipe Pedro de Alcântara, que ainda residia em solo tupiniquim. E a verdade é que os brasileiros sabiam que isso não poderia ocorrer. Se o príncipe saísse daqui, bom, acabariam todas as garantias e o Brasil muito provavelmente voltaria a ser colônia. Por isso, o Partido Brasileiro concentrou todos os seus esforços em mostrar ao príncipe Pedro que ele era bem-vindo aqui e que ele deveria ficar. Por isso, Pedro de Alcântara faz uma espécie de análise. Ele sai perguntando para a burguesia do Brasil se eles o apoiariam num processo de independência. E isso é muito importante porque processos de independência são processos revolucionários que, logicamente, levarão a guerras. E quem luta em guerras é o povo e não a burguesia. No máximo, o que a burguesia ou o que a monarquia faz é financiar a guerra ou causá-la. Isso é muito importante porque já nos diz que tipo de revolução é essa e para onde estamos caminhando como projeto político de uma nação independente. Cabe dizer que Pedro I participou sim da Guerra de Independência, mas como comandante, muito longe dos perigos da guerra, jamais pisou num fronte de batalha. A essa altura do campeonato, a Revolução do Porto fez transformações profundas em Portugal. A capital deixou de ser o Rio de Janeiro, que era no Brasil, e voltou a ser a antiga capital, a cidade de Lisboa. Muitos historiadores que estudaram a autobiografia de Pedro I defendem que ele ganhou uma consideração e um carinho do povo brasileiro que jamais recebeu em vida do povo português. E agora que o povo gostava dele e principalmente a burguesia o apoiava, ele decidiu ficar. Dia 9 de janeiro de 1822, ele diz a seguinte frase histórica: "Se for para o bem e alegria geral da nação, digam que eu fico." E todo o povo brasileiro ficou em êxtase, porque isso representava mais um passo rumo à libertação do Brasil, rumo à nossa independência. Já o povo de Portugal achou isso um absurdo e consideraram isso como uma espécie de nova traição feita pela mesma família portuguesa. Pedro de Alcântara pede que todas as tropas portuguesas presentes no Brasil jurem lealdade a ele. Os poucos soldados portugueses que o fazem ganham um espaço no Brasil e a maioria que se recusa é oficialmente expulsa do país e declarados como inimigos da nação. Sempre que ouvimos falar sobre a independência brasileira, lembramos de Dom Pedro I, mas a verdade é que não deveríamos. Deveríamos lembrar de José Bonifácio, e que hoje é lembrado pela historiografia brasileira como o grande patrono da nossa independência. Mas quem é José Bonifácio? O que ele fez para ser tão importante a ponto de ser o grande herói da independência? Principalmente porque que a maioria dos brasileiros se esqueceu dele. José Bonifácio foi um político nascido em 1763, em Santos, em São Paulo. Ele foi um cientista e mineralogista e um grande estadista.
E os seus grandes feitos o colocam no topo da lista dos heróis brasileiros. Primeiro, muitos historiadores consideram que ele foi o principal agente político a convencer Pedro I a ficar no Brasil e a lutar por esta nação. Segundo, ele organizou várias medidas para reduzir o poder e a influência da monarquia portuguesa no Brasil, sobretudo convencendo as províncias brasileiras a aceitar as ordens que vinham do Rio de Janeiro e não as que vinham de Lisboa. Terceiro, ele defendeu agressivamente a unidade territorial do Brasil. Ele temia que ocorresse com o Brasil o mesmo que ocorreu com as outras colônias da América Espanhola. Ele tinha medo que o Brasil se fragmentasse em várias nações. E o seu trabalho é considerado fundamental para que o Brasil continuasse com o tamanho que ele tem até os dias de hoje. Quarto, ele foi o principal articulador político da independência. Ele convenceu grandes proprietários de terra, autoridades locais, militares e boa parte do povo comum a se unir e lutar pela independência do Brasil. Ele fez isso 10, talvez 20 vezes mais do que o próprio Pedro I. E quinto, já na época, ele se consagrava como um dos principais defensores do fim da escravidão no Brasil, tanto por motivos econômicos quanto éticos. Não que o cara seja um herói, o mesmo tem pontos muito questionáveis em sua vida. Entretanto, é inquestionável dizer, ele foi o pai da independência do Brasil. 67 anos depois, os militares brasileiros iriam derrubar a monarquia, destronar a família real do poder e instituir a república. Os militares precisavam acabar com toda e qualquer imagem positiva da monarquia, assim como seus heróis. A imagem de Pedro I não deveria ser só esquecida, mas até demonizada. E isso era uma grande tarefa, porque ele ainda estava no imaginário popular como um português que traiu o povo e a própria família para fazer aquilo que era certo, dar a independência ao povo brasileiro. Nesse sentido, os militares meio que uniram o útil ao agradável. Eles jogaram a imagem de Pedro I para o lado e exaltaram a de José Bonifácio como o verdadeiro pai da independência, o que, historicamente falando, está correto. Entretanto, é mais do que certo dizer, a imagem de José Bonifácio foi sendo esquecida ao decorrer do tempo. Muitos brasileiros aprendem sobre quem ele foi na escola e esquecem para sempre. E isso ocorre por alguns bons motivos. O primeiro motivo é a sua imagem pessoal, quem ele era na sociedade brasileira. Ele não era um rei, ele era um político, um burocrata, um senhor de idade. Ele ocupava uma imagem que não evocava o interesse da nação. Segundo, ele tinha algumas ideias absurdas, como forçar a integração dos indígenas na sociedade brasileira, mas também tinha ideias excelentes, como abolir a escravidão, apoiava uma reforma agrária e apoiava a proteção das florestas brasileiras. No geral, a maioria de suas ideias eram muito boas para o povo brasileiro, mas eram péssimas para a burguesia brasileira, que basicamente tratou de demonizá-lo depois da independência do Brasil. E terceiro, por discordância e divergências políticas na Assembleia de 1824, Dom Pedro I pediu para que prendessem e depois exilassem Bonifácio na Europa. Ele ficou isolado por muitos anos e depois retornou ao Brasil, mas infelizmente acabou sendo preso novamente. Essas constantes prisões destruíram e mancharam todo o legado daquele que foi um dos maiores políticos de nossa história. E quarto, o Brasil não é um país que investiu muito em sua memória nacional, diferentemente dos Estados Unidos que investiram e continuam a investir na imagem de seus pais fundadores. E há um ponto muito importante em toda essa história que merece destaque e que infelizmente é pouco discutido, mas merece toda a nossa atenção, pois faz uma baita diferença na história. Pedro I não lutou pela independência do Brasil por motivos éticos ou morais, porque ele achava que o Brasil estava sendo explorado e isso era errado. Não, muito longe disso. Pedro I lutou pela independência do Brasil por ambição e interesses pessoais. Já na época, ele queria ser o imperador de uma potência poderosa. Papel esse que Portugal já não desempenhava mais naquele momento histórico. Já o Brasil daquela época, apesar de ser uma nação pouco desenvolvida, era uma colônia imensa. Era uma colônia gigantesca com muitos recursos naturais. Tudo isso representava um potencial gigantesco.
Ou seja, a definição de herói ou libertador para Pedro I é ridiculamente inadequada em todos os sentidos. O cara não passava de um político lutando pelos seus próprios interesses. E ponto. Mas sejamos sinceros, não dá para você criar um país sem antes ter um povo para ocupá-lo. Afinal de contas, antes de se ter um Brasil, deve-se ter um brasileiro. Por isso, precisávamos de uma identidade nacional forte, pois só assim teríamos gente para lutar nesta guerra. No último vídeo, eu falei sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil e sobre todas as transformações e mudanças que eles trouxeram ao Brasil. Uma das mais importantes foi a criação da imprensa régia, a imprensa real, que como consequência trouxe o primeiro jornal da história do Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro. Os jornais brasileiros foram negligenciados pela história do Brasil, principalmente nesse período, quase ninguém se recorda deles. Mas a verdade é que os jornais deste país tiveram um papel fundamental. Os jornais do Brasil começaram a espalhar ideias sobre o que eles achavam que era o Brasil, sobre ideais de independência, de liberdade e soberania, e sobre a necessidade dos brasileiros pegarem em armas para lutarem contra Portugal quando forem necessário. E com os jornais veio a famosa política do nós e eles, que já existia há milênios em Portugal, na Ásia e na África. Nos jornais, os portugueses eram representados como eles. Eles eram ladrões, sanguessugas miseráveis, pessoas que tinham que sugar do Brasil porque o país deles não tinha nada a oferecer. E se nós brasileiros permitíssemos a sua exploração, logo mais quem não teríamos nada seríamos nós. E nós, o povo brasileiro, era algo muito complexo. Hoje é muito fácil você diferenciar o que é um brasileiro de um nigeriano, indiano, chinês ou francês. Mas na época era uma identidade nacional que sequer existia. Nós, em muitos casos, era só um grande guarda-chuva que abrigava todas as pessoas que eram a favor de um Brasil independente. E foi essa repetição incessante dos jornais sobre o que era ser brasileiro que acabou consolidando a identidade nacional. De repente, pessoas que viviam aqui, que não tinham nada a ver umas com as outras, passaram a se enxergar sob a mesma identidade nacional e quererem a mesma coisa. É aí que damos um pausa na história para falarmos rapidamente de política. Este é um canal de história que enxerga e conta a história sob a ótica marxista. Para nós marxistas, a identidade nacional é só um meio de levar o trabalhador para uma guerra. Eu sei, parece absurdo, dá um choque, né? Parece loucura, mas eu juro que faz sentido. Pensa comigo, por que você, um trabalhador ultra explorado que recebe um salário de fome sem nenhum direito e que foi abandonado pelo Estado e pelas classes sociais mais ricas e poderosas, pegaria em armas e iria para uma guerra lutar contra outro trabalhador super explorado como você? Entende que não faz muito sentido? Parece que precisava de alguma coisa. E realmente precisavam. Era a identidade nacional. O grande objetivo é fazer você acreditar que você é parte desta terra, quase como se você tivesse um elo sagrado. Como se Deus houvesse dado o Brasil para os brasileiros. É fazer você pensar que você é um dos donos deste país. E que por isso é um dever moral, uma obrigação ética, você defender esta nação. Mas seremos sinceros? Nós, os brasileiros, não somos donos do Brasil. Muito longe disso. Se este país pertencesse aos brasileiros, ele não seria tão injusto e absurdo quanto ele é hoje. Se este país pertencesse aos brasileiros, nós não teríamos um Congresso e um Senado que aprova tantos absurdos todos os meses. Pensa comigo, para aumentar o salário dos poderosos aí é rapidinho, mas para aprovarem o fim da escala 6x1 é uma guerra interminável. Resumidamente, a burguesia brasileira, através dos jornais, criaram a identidade brasileira de forma desesperada para convencer o brasileiro médio de que ele tinha que lutar por esta terra, a partir de conceitos políticos bem vazios, mas cheios de emoção, como lute pela sua bandeira, lute pela sua pátria, tenha orgulho. Orgulho do que exatamente? Já na época, a vida dos brasileiros era uma grande porcaria. Essas pessoas não tinham direitos a nada, eram super explorados, a escravidão era uma realidade, a vida no Brasil era uma droga. Cabe a dizer que quando os jornais falavam em soberania ou em liberdade, não estavam falando de todos os brasileiros não. Jamais citaram os indígenas que viveram aqui milhares de anos antes e que eram os verdadeiros donos desta terra. Jamais citaram os brasileiros
brasileiros negros que eram escravizados nesta terra e que ergueram as bases deste país. E adivinha, muitas dessas pessoas lutaram nesta guerra e foram esquecidas. Jamais tiveram seus nomes escritos nas páginas da história brasileira. Capítulo 3. Independência ou morte. Em agosto de 1822, Pedro de Alcântara sai do Rio de Janeiro e vai a São Paulo, com um lindo e poderoso cavalo branco. Não, longe disso. Na verdade, foi com um jumento mesmo. Desculpem estragar a imagem romântica que vocês têm, o jumento era um animal bem mais resistente. O objetivo do príncipe nessa viagem era angariar apoio à elite local e pacificar tensões políticas locais. Pedro de Alcântara deixou a sua esposa, a Maria Leopoldina, como regente e governadora do Brasil. Em 28 de agosto de 1822, o navio Três Corações atracou no porto do Rio de Janeiro e entregaram uma mensagem muito importante vinda de Lisboa nas mãos da Maria Leopoldina, que basicamente desautorizavam o príncipe Bonifácio e outros políticos a continuarem com as suas mudanças, revertiam as principais mudanças que eles haviam feito e classificavam eles, sobretudo o príncipe, como traidores. Basicamente revogavam o seu poder e exigiam seu retorno imediato. Cabe a dizer que o revogamos o seu poder não é nada além de persuasão, não é nada além de conversa, de retórica que tenta te convencer, pois afinal de contas, o poder, gente, não é algo físico, não é como esse celular que eu posso te dar o poder e te tirar o poder quando eu quero, não funciona assim. Então, se alguém acreditasse nisso em Portugal, passava a ser verdade, e se desacreditassem no Brasil, passava a ser mentira. E foi exatamente isso que aconteceu. Apenas os portugueses achavam que Pedro de Alcântara não tinha poder algum. Já os brasileiros já o viam como um rei, mesmo ele ainda não sendo. Esse entendimento filosófico parece bobo, né, e trivial, mas a verdade é que ele é muito essencial. Ele é a base de como funciona a política hoje e como ela sempre funcionou, na verdade, na história. O poder se sustenta a partir da crença, se sustenta porque nós acreditamos que ele não só exista, como ele deve pertencer a uma determinada pessoa ou instituição. Em 2 de setembro de 1822, a princesa Maria Leopoldina, José Bonifácio e outros políticos e burgueses importantes tomaram a decisão de simplesmente separarem o Brasil de Portugal. Olha isso, eles começaram a independência muito antes de Pedro I. Entretanto, o fato é, essa grande decisão só poderia ser validada pela autoridade máxima do Brasil, no caso, Pedro I, que estava em algum lugar entre São Paulo e Rio de Janeiro. No dia 3 de setembro de 1822, a princesa Maria Leopoldina entregou a carta vinda de Lisboa nas mãos de Paulo Bregaro, mais um nome muito desconhecido, mas extremamente importante para a nossa história, pois foi Paulo Bregaro que se tornou o patrono dos Correios. Aquilo era mais do que mensagens diplomáticas, era a mensagem mais importante da história brasileira. Carregavam o destino de uma nação inteira. Ou o Brasil lutaria pela sua grande independência, ou morreria como colônia a ser explorada até os ossos por Portugal. E a verdade é que o tempo estava se esgotando. As ordens de José Bonifácio a Bregaro foram diretas e muito claras. Arrebente e estafe uma dúzia de cavalos ou quantos forem necessários, mas entregue esta carta com toda a urgência. E embora existam muitas representações e histórias que mostram que Paulo Bregaro pegou o seu cavalo e basicamente cavalgou no frio cortante, no deserto escaldante, isso não foi bem assim. É óbvio que a corrida dele foi bem mais intensa do que o normal, mas ele era um ser humano, ele precisou parar diversas vezes para descansar e comer, assim como seu cavalo. E Bregaro alcançou o príncipe Pedro I e a sua comitiva no dia 7 de setembro de 1822, às margens do riacho Ipiranga, coberto de poeira e cansado e com os cavalos completamente exaustos. Entregaram a carta mais importante da história nas mãos do príncipe Pedro. Em um instante de indignação, o príncipe compreendeu que a história exigia dele um posicionamento muito forte. Seria ele o homem que nos levaria à glória de nossa libertação? Ou seria apenas mais um homem que abaixou a cabeça para o Império Português? Aqui, dizem as lendas, que ele arrancou as insígnias portuguesas do peito, arrancou a espada sob a luz do sol num brado heróico e rasgou o silêncio com uma frase que ecoou para a eternidade: independência ou morte. Bem heróico, né? Só que tudo isso é mentira. Mentira!
Pois a história não foi tão gloriosa assim. Tudo isso é parte de representações que as novelas idiotas da Globo nos dão, ou que alguns filmes e histórias bobas nos contam, mas enfim. E a verdade é que este momento não foi tão glorioso assim por culpa do próprio Pedro I. Os grandes motivos são, primeiro de tudo, Pedro de Alcântara estava passando mal, estava com uma dor de barriga muito forte, ele havia consumido água contaminada ou alguma comida estragada e toda hora precisava parar para ir ao banheiro porque estava se cagando, estava com diarreia, entende? Então, o famoso grito heróico foi dado por um homem completamente debilitado e desidratado. Segundo, foi nessa viagem que Pedro de Alcântara iria trair a sua esposa, a princesa Maria Leopoldina, com a Domitila de Castro, a Marquesa de Santos. Já na época, trair a sua esposa era algo extremamente mal visto pela sociedade. Para um príncipe, então, nem se fala. E terceiro, e mais importante, nós não temos nenhuma prova de que ele disse isso ou algo heróico semelhante. Diferentemente do que essas pinturas retratam, o processo de independência do Brasil não foi um processo belo e romântico, muito longe disso. Foi um processo extremamente sanguinário e contraditório. Uma guerra que quem lutou de fato foi o povo, do qual jamais foi lembrado na história. E até esse orgulho nos foi roubado, porque tudo que temos sobre esse período, além, é claro, da história, é o heroísmo de poucos e o esquecimento de muitos. Em 12 de outubro de 1822, Pedro de Alcântara é coroado imperador do Brasil com apenas 24 anos de idade, no Rio de Janeiro. Portugal, obviamente, não reconheceu isso, mas o Brasil sim, e é isso que importava. Capítulo 4 – A Guerra de Independência. O Brasil não tinha um exército próprio. O que a gente tinha era alguns poucos soldados portugueses que eram fiéis ao príncipe, o povo brasileiro que em sua maioria esmagadora não tinha qualquer familiaridade com armas ou militarismo, e mercenários. Soldados que lutam por dinheiro e não uma pátria ou uma causa. O Brasil sequer tinha dinheiro para contratar esses mercenários. Só conseguiram contratá-los porque a Inglaterra emprestou dinheiro. A nossa sorte é que Portugal também tinha um exército bem desfalcado e teve que emprestar dinheiro da Inglaterra para contratar outros mercenários. O grito de independência que ocorreu no 7 de setembro de 1822 é o mais próximo do que nós temos de uma declaração oficial de guerra, porque oficialmente falando, nunca houve uma declaração formal. A guerra só começou a acontecer pós-grito do Ipiranga. E, diferentemente do que algumas pessoas acham, não foi uma guerra do Brasil unificado contra Portugal. Não. Exatamente porque algumas províncias do Brasil se rebelaram contra o Brasil. Foram elas a Cisplatina, que é o atual Uruguai, o Maranhão, o Grão-Pará, que é a união de vários locais, o Piauí e a Bahia. E o caso da Bahia é muito curioso, porque o governador da Bahia era alguém que era a favor de Portugal, ou seja, a favor de que o Brasil continuasse como colônia. Entretanto, a burguesia e o povo baiano eram a favor do Brasil. A maior parte da guerra ocorreu ou na Bahia ou no sul do país. E o fato dela ter ocorrido na Bahia é demonstrado, pelo menos por alguns historiadores que eu li, um pouco das dificuldades que ocorreram na guerra, sobretudo por conta do clima. A primeira grande dificuldade desta guerra, sobretudo a parte em que ela ocorre no Nordeste, é as vestimentas inadequadas. A maior parte das roupas, que os soldados brasileiros e os soldados portugueses usavam vinham da Europa. Eram roupas com tecidos muito grossos e que basicamente haviam sido feitas para encarar o inverno europeu e não o calor dos trópicos. Roupas essas que eram tão quentes que frequentemente causavam insolação e desidratação. Segundo, o calor e a umidade da Bahia era o ambiente perfeito para a disseminação de doenças tropicais, como a chamada febre amarela ou então a malária. Cabe a dizer que mais soldados morreram por doenças ligadas ao ambiente do que por tiro, o que é um absurdo. E terceiro, as chuvas e o calor dificultaram o transporte de canhões, soldados e comida, impondo um ritmo bem lento aos soldados brasileiros e os portugueses. Na Guerra de Independência do Brasil, tanto o exército brasileiro quanto o português utilizaram mosquetes importados da Europa. Eram principalmente dois modelos. O primeiro deles era o britânico Brown Bess e o segundo era o mosquete francês Charleville. Eram armas manuais de curtíssimo alcance, não alcançavam nem 100 metros direito. A cadência de disparos desses mosquetes era ridícula, era 2 a 4 tiros por minuto.
E isso é absurdo quando a gente compara com armas relativamente recentes. Por exemplo, o fuzil Kalashnikov AK-47, que foi criado ali por volta de 1960 pela União Soviética, do qual inclusive tem vídeo no canal, tem uma cadência de disparos de 600 tiros por minuto. Para piorar, essas armas frequentemente travavam se estivessem um pouquinho mais sujas, e se chovesse, acabou. Afinal de contas, pólvora úmida não acende. E por falar em Bahia, temos que falar de nossa grande heroína, a Maria Quitéria. Oficialmente falando, Maria Quitéria foi a primeira mulher brasileira a lutar pelo exército brasileiro. E ela fez isso no maior estilo Mulan. Assim como na lenda chinesa, aqui no Brasil daquele tempo, mulheres não podiam lutar no exército. Por isso, Maria Quitéria lutou na guerra de início completamente disfarçada. Ela cortou o cabelo bem curtinho e se fantasiou de homem, e adotou o nome pessoal de Soldado Medeiros. O pai dela achava isso um absurdo. E mesmo depois de ele arriscar a vida da filha e contar a todos que ela era uma mulher disfarçada, o exército brasileiro decidiu não só poupá-la, mas pediram oficialmente para que ela continuasse no exército. Depois dessa aceitação, a Maria Quitéria deixou o nome de Soldado Medeiros, adotou o seu nome real e, inclusive, foi até presenteada pelas tropas com uma roupa feminina. No caso, uma espécie de saia que foi adaptada. Ela era muito valiosa, no sentido de ser alguém muito habilidosa com armas de fogo, caça e montaria. E chegou a capturar prisioneiros sozinha e comandou grupos inteiros de mulheres. Depois que o Brasil vencesse a Grande Guerra de Independência, o próprio Dom Pedro I a condecorou com a Ordem Imperial do Cruzeiro, a maior honraria do Brasil Império. E a verdade é que pouco sabemos sobre sua história. Tudo que eu posso te confirmar aqui é que ela é uma das maiores heroínas, se não a maior heroína da história brasileira, e no final se casou e teve 6 filhos. E vamos resumir as 3 principais batalhas. Primeiro, a Batalha de Pirajá, do dia 8 de novembro de 1822, na Bahia. Foi o maior confronto terrestre da Guerra de Independência e reuniu mais de 10.000 soldados de ambos os lados, incluindo a nossa Maria Quitéria. Essa foi uma batalha muito difícil. O Brasil estava praticamente derrotado. O comandante dos batalhões ordenou que o corneteiro Luiz Lopes tocasse o som de retirada para que as tropas se retirassem, porque já não havia mais como vencer. Entretanto, o corneteiro Luiz Lopes, seja por desespero ou audácia, fez o oposto. Ele tocou o som de avançar cavalaria. E como se não fosse o suficiente, depois ele tocou o som de degolar, isto é, de um ataque ainda mais forte. As tropas portuguesas que lá estavam ficaram com medo, acharam que o Brasil vinha com reforços e se retiraram de um campo de batalha do qual já haviam vencido. A confusão deu vitória ao exército brasileiro. Segundo, a Batalha de Genipapo, ocorrida em 13 de março de 1823, no Piauí e Maranhão. Foi uma das batalhas mais sanguinárias e violentas de toda a guerra. Nela, sertanejos e voluntários mal armados enfrentaram um exército português muito bem armado. E foi uma grande derrota brasileira. Mesmo assim, ela foi vital, porque atrasou o domínio português no norte. Terceiro, o Cerco de Montevidéu, de 1823 a 1824. O Cerco de Montevidéu foi a última grande batalha da Guerra de Independência. Montevidéu se recusava a aceitar a independência brasileira. Por isso, tropas brasileiras cercaram toda a cidade, impedindo que comida entrasse. Os portugueses que lá estavam não tiveram chance alguma e tiveram que atacar os brasileiros para, no mínimo, furar o cerco. Entretanto, as tropas brasileiras reagiram fortemente e acabaram destruindo toda a defesa da cidade e vencendo a última grande batalha. Cabe dizer que houveram centenas de batalhas da Guerra de Independência, tanto navais quanto terrestres, e em muitas delas o Brasil venceria com glória. Entretanto, eu só citei essas porque elas foram as mais determinantes para que a gente pudesse vencer a Grande Guerra. O Brasil venceria a guerra em 2 de julho de 1823, mas a nossa vitória só seria reconhecida nacionalmente por volta de 1824, quando todos os pequenos conflitos que ainda restavam foram cessados.
soldados. E no total, morreram-se mais de 20 mil soldados, dos quais infelizmente a maioria eram vidas brasileiras. E esse número parece pouco hoje em dia, principalmente para os padrões da guerra moderna, mas na época foi um número escandaloso, principalmente porque a população brasileira era estimada em 4 milhões e meio de pessoas, mais ou menos. Os governadores das províncias rebeldes foram presos, e a ideia original do governo imperial era matá-los, era decapitá-los por alta traição. Entretanto, o governo acabou poupando eles e enviando-os vivos de volta para a Europa, exatamente porque isso poderia dificultar o reconhecimento de Portugal à independência do Brasil. E diferentemente das muitas colônias da América que se tornaram repúblicas pós-independência, o Brasil virou um império. Isso aqui é contraditório, é ridículo, não faz o menor sentido e é um dos fatos mais absurdos da história brasileira. Impérios têm como principal característica a colonização de outros territórios e a escravização de outros povos. Nesse sentido, é quase como se o Brasil se libertasse de um escravizador e agora adotasse uma política para escravizar outras nações, o que não faz o menor sentido. E embora o Brasil tenha se tornado uma nação livre, este reconhecimento deveria partir de outras nações. O primeiro país que reconheceu o Brasil como livre foram os Estados Unidos da América, e depois veio a Argentina. De toda forma, Portugal não reconhecia o Brasil como livre, mesmo tendo ciência de que havia perdido a Grande Guerra. Na prática, Portugal estipulou o Tratado de Paz, Amizade e Aliança com o Brasil. Para Portugal reconhecer o Brasil como independente, ele estipulava uma condição absurda nesse tratado, o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas a Portugal. Isso é muito dinheiro hoje, mas na época era uma grana devastadora. Muitos países do mundo não tinham isso de riqueza nacional. E o Brasil só conseguiu pagar essa dívida colossal porque a Inglaterra emprestou o dinheiro, mas com juros devastadores. Essa grande dívida iria se unir com aquela outra que o Dom Pedro I fez antes para contratar mercenários, formando numa só a maior dívida da história brasileira. Portugal só reconheceu nossa libertação no dia 29 de agosto de 1825, quando o tratado foi assinado no Rio de Janeiro sob a mediação da Inglaterra. Praticamente impossível de quantificarmos o custo de nossa independência. Financeiramente foi colossal e em vidas impagável. Milhares de brasileiros estavam comemorando que agora éramos parte de uma nação livre e muitas outras famílias choravam porque muitas vidas foram perdidas. Entre isso, homens, mulheres, crianças e idosos foram assassinados. Houveram saques, sequestros, brutalização e até crimes sexuais. A vida do brasileiro médio não melhorou. Na verdade, em muitos pontos ela chegou a piorar. Não me entendam mal. Eu não estou dizendo que a vida no Brasil era melhor com Portugal nos sugando, mas a crise econômica que se instaurou agora era devastadora. A independência brasileira não trouxe a liberdade aos escravos, não trouxe respeito aos povos indígenas, ou às mulheres, tampouco inclusão, não trouxe direitos trabalhistas aos trabalhadores que eram superexplorados. Não acabou com a fome, a saúde era um privilégio de poucos e a educação era um privilégio que somente os mais ricos da nação tinham acesso. Já na época, foi instaurada a Constituição de 1824, que instituiu o voto censitário. Na prática, os únicos que eram capazes de votar ou se candidatar eram pessoas que tinham uma renda muito alta. Apenas os ricos participavam da política e, obviamente, decidiam a política a seu favor. Não muito diferente do que fazem nos dias de hoje. A única classe que realmente se beneficiou da independência brasileira de imediato foi a burguesia brasileira, que agora não precisava pagar os impostos abusivos à coroa portuguesa e tinha total liberdade para negociar com outras nações. Na prática, a elite latifundiária, a elite agropecuária, se consolidou ainda mais, ganhando ainda mais domínio político sobre o Brasil. Outra classe que se beneficiou muito com a independência brasileira foram os traficantes de escravos, que ganharam ainda mais liberdade para traficarem seres humanos para o Brasil. A vida piorou em todos os sentidos, porque quem pagou essa grande dívida foi
O pobre, através de impostos abusivos. O Brasil só terminou de pagar essa dívida absurda com a Inglaterra por volta de 1960. Mas se você conhece a história brasileira, você sabe que em 1964 ocorreu mais uma ditadura do Brasil. Na prática, os ditadores brasileiros acharam que era uma boa ideia pegar uma bolada com o FMI. Mais tarde, isso gerou uma dívida monstruosa, talvez uma das maiores da história brasileira. Nos levou à década de 80, conhecida por muitos historiadores e sociólogos como a década perdida, a década da fome e da miséria. O Brasil só terminaria de pagar essa última dívida em 2005. Ou seja, é mais do que correto dizer que na maior parte da história brasileira, o povo brasileiro foi refém de uma dívida monstruosa que impediu o desenvolvimento da nação. A maioria esmagadora dos historiadores brasileiros consideram que o Brasil se libertou de Portugal, mas virou refém da Inglaterra e depois do FMI. Mas e você? O que você acha? Se você curtiu esse vídeo, por favor, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que todos aí tenham gostado e até mais, pessoal. Falou, é nóis e fui!